Salve corredores e salve corredoras! Está começando para você que assiste aqui pela web mais um quadro sobre nutrição, alimentação, suplementação com a Luciana Polini, que vem aqui toda terça-feira para te dar dicas quando o assunto é ingestão de alimentos. Lu, bem-vinda mais uma vez. Salve corredores e corredoras, obrigada. Hoje, cara, nós vamos falar de um tema muito legal, cara. Índice glicêmico, você sabe o que é isso? Olha, é um troço tão bacana, principalmente para você que vai fazer provas de longa distância, endurance, saber quais são os alimentos que vão te prover a energia que você precisa, né? Então é muito importante saber o índice glicêmico de cada alimento. E é por isso que a Lu veio aqui hoje para explicar para você, primeiro, o que é o índice glicêmico e quais são os alimentos que têm o índice glicêmico mais alto, mais baixo, é ou não é, Lu? É isso aí. E colocar um índice novo, que talvez seja até o mais importante, que chama carga glicêmica. Então vamos lá. Eu não conheço. É isso aí, vamos explicar um pouquinho, porque existem muitas dúvidas, né? Carboidrato do bem, carboidrato que tem um índice glicêmico mais alto, que não é tão interessante, o que é tudo isso? Primeiro, assim, carboidrato, ele é um macronutriente que existem tanto simples, que é um açúcar, que é um doce, que é um refrigerante, tudo isso é carboidrato simples. Existem os complexos, que aí entram tubérculos, arroz integral, né? Os carboidratos mais complexos, existem os industrializados. Então, tudo isso é carboidrato. E todos esses tipos de carboidratos, mesmo os integrais, tudo isso vai virar glicose no nosso sangue. Tá. Todos eles. Todos esses alimentos, eles vão dar o estímulo para a insulina, né, que é o hormônio que mais a gente ouve falar agora com relação ao emagrecimento, como a gente sempre coloca. E essa insulina, essa glicose, a insulina ela joga essa glicose primeiramente para fígado, músculo, põe essa glicose para dentro das células, certo? Essa glicose que não foi aproveitada, ela vai ser transformada primeiramente no fígado e músculo em glicogênio, né? Que é o nosso amigo aí no esporte. Se a gente não faz uma atividade física, se a gente não depleta esse glicogênio, o que vai acontecer? No outro dia a gente vai consumir carboidrato de novo e essa insulina vai subir de novo e esse carboidrato vai virar reserva energética em forma de gordura. Tá? É assim que funciona o processo. Então, se a gente não consumiu, se a gente não queimou, a insulina está lá sempre presente, porque a gente está dando estímulo para a insulina quando consome carboidrato. E esse carboidrato se transforma em gordura e o armazenamento é fato. Tá. Vai engordar. Em suma. Vai engordar. Ele vai. Vou te falar onde ele vai armazenar. Aqui, ó. Ele vai armazenar aqui. Gordura visceral, é a pior. Suprailíaca? Ilíaca. É aí que ele vai. Escapular. É aí que ele vai. Então, quando o carboidrato, e aí entra a história do índice glicêmico, quando esse carboidrato é mais simples, o estímulo da insulina é mais rápido e é maior. Quanto maior a insulina no nosso corpo, maior o armazenamento, maior a nossa reserva energética em forma de gordura. Tá? E o que é esse carboidrato? Né? O que significa índice glicêmico? De onde que veio tudo isso? Índice glicêmico, ela é uma resposta, né, um índice que foi medido através de uma resposta de indivíduos. A princípio começou com um número até pequeno, de 6 a 20 indivíduos. Então, o que acontece? Ele pegou um alimento controle, que geralmente é o pão branco ou a própria glicose pura, e colocou como 100. É o número 100. Desse valor, ele pegou vários alimentos, fontes de carboidrato, e há 50 gramas de carboidrato de uma lista de alimentos aí que foram feitas. E aí foi calculado a resposta glicêmica quando esses alimentos eram consumidos nos indivíduos. Aí, qual é o problema disso? E aí que entra a carga glicêmica, que é um índice muito melhor. Porque, por exemplo, para você consumir, por exemplo, 50 gramas de carboidrato de pão, a porção são 2 pães. Vamos colocar mais ou menos isso, um pão francês. Se a gente coloca 50 gramas de batata doce, você tem que consumir quase 500 gramas de batata doce. Então, não é uma porção
que é medida. E aí entra esse índice de carga glicêmica que leva em consideração a porção do alimento. Tá. Então, às vezes, pode acontecer de um alimento ter um índice glicêmico alto, por exemplo, beterraba, né? Às vezes tem toda essa questão de dúvidas de legumes. Beterraba tem índice glicêmico alto? Tem. Mas quando a gente pegar a densidade desse carboidrato em 100 gramas de alimento, a gente vai ver que tem pouco. A carga glicêmica, ou seja, a porção do alimento usual que a gente consome, o que ela gera de resposta glicêmica no nosso corpo, vai ser baixa. Naquela porção que a gente consome. Por exemplo, melancia. O índice glicêmico da melancia é alto, só que é pura água a melancia, não é? Então, para a gente consumir uma quantidade de carboidrato de 50 gramas de melancia, você tem que comer muita melancia. E aí que a sacada, né, que a gente tem que levar em consideração, na verdade, a carga glicêmica do alimento e não o índice glicêmico, como é o mais conhecido, né, e que mais se fala aí na mídia. Mas o real é a carga glicêmica, é isso que vai importar. Agora, a ação dos alimentos com o índice glicêmico mais baixo e o mais alto no dia da prova, na hora de correr, na hora do treino, é super importante para o resultado do treino. Sim, sim. Se você está, assim, depende... E aí entra como é que você está consumindo carboidrato na sua alimentação, um alimento que tem um índice glicêmico mais baixo, você vai fazer um treino mais longo, ele vai te gerar uma energia de uma forma mais prolongada, né? Mais constante, do que aqueles que têm um índice glicêmico, carga glicêmica muito alta, que dá o pico de insulina e baixa rapidinho, né? Como é a maltodextrina, como são esses géis de carboidrato, que tem aí, cada um está adaptado a um tipo de suplemento que vai usar durante o esporte. Mas uma coisa bem interessante também, que vale a pena a gente falar, quando essa resposta, né, que é medida, que gerou esse índice, ela tem uma interferência até entre indivíduos, né, porque se conta de metabolismo, mas até entre nós mesmos. A resposta glicêmica que a gente tem em determinado qualquer alimento está totalmente relacionada também com a atividade física. Então, por exemplo, se você hoje não fez atividade física e você consumiu um alimento fonte de carboidrato, a sua resposta glicêmica vai ser muito mais alta do que no dia que você consumiu, que você fez uma atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, a nossa sensibilidade à insulina fica aumentada. Então, a nossa resposta a esse alimento, que é fonte de carboidrato, vai ser menor. A nossa carga glicêmica desse alimento vai ser menor. Por isso que o esporte ele é tão indicado para quem tem diabetes, né? Porque ele está modulando toda essa questão hormonal. Então, além da interferência entre um indivíduo e outro, e a resposta que ele vai ter com relação a um alimento fonte de carboidrato, ainda tem a nossa diferença, dependendo da nossa atividade. Quanto mais intensa a nossa atividade, maior vai ser a nossa sensibilidade, a nossa resposta insulínica, tudo funciona melhor, né? E aí a gente tem uma carga glicêmica menor no nosso organismo. Então não tem... legal, acho que assim, é importante para as pessoas entenderem, mas é super complexo. Sim. Vale muito... Como é que você, por exemplo, um paciente que vai no seu consultório, você consegue identificar essa sensibilidade que ele tem para os alimentos com índice glicêmico baixo, alto? Uma coisa que acontece muito, que as pessoas têm, é aquela hipoglicemia reativa. Sabe quando a pessoa consome um carboidrato doce e tal, e de repente tem tontura? Aí esse tipo de pessoa é aquela que tem uma sensibilidade, que a insulina está toda bagunçada e não deve consumir doce. Quanto mais você está com a insulina desregulada, menos carboidrato simples você precisa consumir. E aí só os índice glicêmico mais baixo. Exatamente, a carga glicêmica. Então, uma coisa, né, bem interessante também, dando um puxão de orelha aqui, com relação à bebida alcoólica. Bebida alcoólica, cerveja. A carga glicêmica de bebidas alcoólicas, cerveja escura tem uma carga glicêmica maior do que a clara, né? Ela tem mais carboidrato. Uma cerveja vai ter em torno aí de 110
de índice glicêmico, então é super alto. Quanto mais alto é índice glicêmico, então olha uma combinação aí bem complicada. Cerveja com alimento gorduroso. Você dá um estímulo super alto para a insulina e ainda consome um alimento com fonte de gordura, é gordura direta. Armazenada direto. Exatamente. Tipo colocar com a mão aqui, assim. Mas isso vai mudar, né, Lu? Tem que mudar, Vai né? mudar. Ué, o foco é Boston, então vamos lá. Fiquem ligados, toda segunda-feira no Projeto Boston, vai ter sempre a participação da Lu, me dando puxão de orelha, me indicando a coisa certa a fazer, e você vai ver que eu vou fazer, cara. Eu já perdi 3 quilos, viu? Isso 3 é bom. Valeu, gostaram, gente? Bom, lembrando para você que este quadro é um patrocínio da Houseway, aqui embaixo tem o link do site da Houseway. Você entra lá no site da Houseway, você pode usar o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento, para comprar o seu whey isolado, concentrado, hidrolisado, para comprar o seu BCA, para comprar a sua glutamina, a sua palatinose, o whey reaction, tá tudo lá disponível para você com 10% de desconto. Lu, muito obrigado mais uma vez pelos puxões de orelha, inclusive. A gente se vê na semana que vem. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Tchau.